Olá! A nossa aula de hoje é sobre lentes. Quando se pensa em lente, lembre-se, o que nós temos aqui são dois dióptros, sendo, no mínimo, um deles curvo. Observe, não podem ser paralelos. Você tem dois tipos básicos de lentes. Aquelas lentes em que o centro é espesso e o bordo é fino, e outras lentes onde o centro é fino e o bordo é espesso. Vamos ouvir uma entrevista a respeito de um assunto vinculado a isso? Uma entrevista sobre prismas. Os prismas eles são feitos geralmente de vidro ou acrílico. O importante no prisma não é o tamanho, e sim a forma no triângulo equilátero dele, ou seja, ter os lados iguais. A luz branca incidindo nessa face vai sofrer uma refração, transladando pelo interior do prisma e saindo nessa outra face, uma nova refração. Nessa segunda face é que vai ocorrer a difração da luz, ou seja, a decomposição nas 7 cores. Por que 7 cores? São as 7 cores do arco-íris, desde aquela que você vê, o vermelho até o violeta. O arco-íris ocorre por quê? Em dias que está para chover ou recém-choveu, a luz branca do sol incide sobre as gotículas que estão na nuvem, suspensão na nuvem. Lá dentro sofre uma refração, no fundo da gota vai ter um reflexo, ela vai refletir e voltar para a própria gota. Quando ela está voltando a segunda vez, vai ocorrer uma nova refração que vai dar as cores do arco-íris, desde o vermelho até o violeta. Por que desde o vermelho até o violeta? O vermelho tem uma alta frequência, ou seja, uma baixa velocidade, vai refratamento. E o violeta, ao contrário, tem uma alta velocidade e uma baixa frequência. Por isso que são os extremos do arco-íris. Vamos então observar a analogia que nós podemos fazer das lentes com os prismas. Observe, como nós dissemos para vocês, o primeiro tipo de lentes tem centro espesso e bordo fino. Observe, seria como se eu acoplasse dois prismas por suas bases. Olhem o formato aí. O segundo tipo, centro bem fininho e o bordo espesso, seria eu fazer uma associação de dois prismas pelos seus vértices. Então, olha lá, ó, o centro fica fininho e o bordo fica espesso. Observem que agora, se eu pensar em termos de trajeto de luz, observe o que vai acontecer nesse esquema. Eu tenho aqui um feixe divergente. Quando ele passa pelo prisma, ele sai assim. Perceberam? O feixe que era divergente foi transformado num feixe convergente. Então nós chamamos a isso um sistema convergente. Observe que se eu pegasse o segundo tipo, eu teria um feixe aqui convergente. Outra vez, o trajeto do raio no prisma ia mostrar para nós que o feixe emergente é um feixe divergente. Então, nós chamamos a isso o sistema divergente. Perceberam? Então, a ideia básica, depois nós vamos ver umas novidades aí, mas a ideia básica é essa. Essa lente de centro fino e bordo espesso seria aquilo que nós chamaríamos de lente divergente. Cuidado, no final da aula você vai ter uma pequena surpresa. E aquela outra representa basicamente o sistema convergente. Então, vamos ver a representação das lentes. Como é que a gente representa? Para facilitar os nossos desenhos, nós desenhamos as lentes convergentes assim, as lentes divergentes assim. Perceberam? Aqui seria o prisma assim, ó. Apenas nós colocamos o prisma lá em cima, pequenininho, para não atrapalhar o desenho. Aqui, observe, o prisma estaria aqui assim, ó. Então colocamos o prisma pequenininho lá para não atrapalhar o resto do desenho. Mas vocês já imaginaram justamente aquela situação de analogia com prismas. Vamos então ver os principais elementos das lentes. Observe, aqui nós temos sempre uma analogia com espelhos. Então, quando você, em algum dia, estudou espelho, você pode jogar o que sabe de espelho para cá, com algumas diferenças. Cuidado, é uma analogia, não é uma igualdade. Então, lembra-se que num espelho existia um centro de curvatura? Aqui eu não posso falar em centro de curvatura. Por quê? Como tem duas faces, elas podem ter curvaturas diferentes, ou eu posso ter uma face
entre aspas, sem curvatura, uma face plana. Então, vamos pensar num elemento parecido com aquele do espelho, mas não é exatamente igual. Vamos falar no centro óptico da lente. Então, o centro óptico da lente representa esse ponto, que é o cruzamento do eixo de simetria da lente com a perpendicular a ela. Observe, aqui, então, esse ponto representa o centro óptico da lente. Observe, um segundo elemento seria o eixo principal. Analogia, como sempre, com a ideia de espelho. Olhem o eixo principal. Ele é perpendicular ao eixo de simetria. Até aí continuamos bem semelhantes. O que era o eixo secundário num espelho qualquer, curvo, côncavo ou convexo? O espelho curvo, côncavo ou convexo tinha um eixo secundário que era qualquer reta que passasse pelo centro de curvatura. O que é o eixo secundário aqui? O eixo secundário aqui vai representar qualquer reta que passe pelo centro óptico. Nós deixamos aqui no pontilhado o eixo principal para que você veja. Observe, aqui está o eixo secundário. Qualquer reta que passe pelo centro óptico da lente. Observe, focos principais e distância focal. Aqui vamos parar para pensar, porque o negócio começa a ficar perigoso. Enquanto que em espelho você só trabalha de um lado, isto é, o espelho tem uma frente e o fundos, aqui, para nós, existem os dois lados. Uma lente é igual de um lado ou de outro. Se você pegar com os óculos assim ou virar ao contrário, você não tem diferença nenhuma quanto à lente. Então a lente é igual de um lado e do outro. O que vai acontecer então? Enquanto que lá em espelho você tinha um foco principal, aqui você tem dois. Então observe, eu tenho um foco principal aqui, outro foco principal lá. Para evitar confusão, nós fazemos do lado onde entra a luz, um foco objeto. Do lado onde sai a luz, um foco imagem. Então, cuidado, o foco objeto representa o foco do lado onde entra a luz. O foco imagem representa a mesma situação do lado onde sai a luz. Lembre-se, a distância focal é sempre a distância do foco até o seu sistema óptico. Então, isto daqui é a distância focal. Observe, ela é igual daqui e de lá. Por quê? Porque esses pontos são pontos praticamente correspondentes. Mais uma vez eu digo, lembrem-se, cuidado com o sistema gaussiano. Para nós, o estudo é teórico. Se o estudo é teórico, valem as aproximações de Gauss. Vamos observar a mesma coisa na lente divergente? Olha lá, agora a luz está entrando aqui. Perceberam? O que aconteceu agora? Lembrem-se, na lente convergente, isso era foco-objeto. Na lente divergente é o foco-imagem. O foco-objeto está do outro lado. Então, a diferença entre elas é que ambas têm os dois focos, um de cada lado, mas para a lente convergente, onde entra a luz, eu chamo de foco-objeto. Para a lente divergente, onde entra a luz, é um foco-imagem. O foco-objeto fica do lado de emergência de luz. Continua com a distância focal, com a mesma ideia anterior. Vamos observar agora os focos secundários. Também, lembrando sempre aquilo que você já sabe. Se o eixo principal tem foco principal, eixo secundário tem foco secundário. Então, observe no nosso desenho, os focos secundários com a mesma ideia anterior. Se a lente é convergente, estou imaginando a luz entrando daqui, então isso é foco-objeto. Então esse é um foco-objeto-linha. Isto é, este daqui é o foco secundário porque está sobre o eixo secundário. Lá aparece o foco secundário imagem sobre o eixo secundário. Também, se a gente imagina o sistema divergente, continua tudo como dantes. Perceberam? Olha lá, ó. Aqui, como a luz está sendo considerada entrando daqui, do lado de cá eu tenho foco imagem.
principal e os secundários. Do lado de lá, eu tenho foco, objeto, principal e secundários. Como vocês estão vendo, a nossa ideia aqui é que agora os dois lados da lente trabalham. Então, cuidado, é analogia, não é igualdade com espelhos. Mas você tem praticamente tudo aquilo de espelho semelhante, não igual aqui. Observe, então, a mesma ideia dos espelhos, os planos focais. O que significa os planos focais? Um plano que contivesse todos os focos. Então aqui está o plano focal, se a lente é convergente, plano focal objeto, lá o plano focal imagem. Perceberam? Continua com a mesma ideia. Vale aproximação gaussiana. Isto é considerado um plano porque estamos imaginando apenas raios que cheguem paralelos e vizinhos ao eixo principal. É uma lente pequenininha. Nós vamos falar outras aproximações gaussianas ainda aqui nas lentes. Mas a ideia continua a mesma. Plano focal aqui, plano focal lá. Aqui, plano focal objeto, lá, plano focal imagem para a lente convergente. E se eu tiver uma lente divergente? Continua igual. Olha lá, plano focal. Só que agora, como estou considerando a luz entrando daqui, isto é, plano focal imagem, lá, plano focal objeto. Vamos então observar a construção dos raios notáveis. Então, com cuidado, outra vez, lembrando que se sabe de espelhos. No caso de espelhos, o que a gente sabia? A gente sabia que se o raio entra passando pelo centro de curvatura, ele volta sobre si mesmo. Aqui, a semelhança é com o centro óptico. Então, raio que passa pelo centro óptico não sofre nenhum desvio. Isto é, olha lá, ó. Perceberam? Ele passou pelo centro óptico, ele não muda de direção. Ele continua com a mesma direção primitiva. Vale para as lentes convergentes, vale para as lentes divergentes. A situação é exatamente a mesma. Vamos ao segundo raio notável. O raio paralelo ao eixo principal. Semelhança. Raio paralelo ao eixo principal no espelho, sai passando pelo foco. Aqui, cuidado, são dois focos. Então, raio entrando, lente convergente, vai sair pelo foco imagem. O foco imagem está vinculado à feixe emergente. Então, como o foco imagem está do lado de lá, estou considerando a luz entrando daqui, esse raio sai passando pelo foco imagem. Observe, se o sistema for divergente, perceberam? Olha lá, o paralelo sai de tal maneira que a direção do emergente passa pelo foco imagem. Então está aí por que na lente divergente, realmente do lado onde entra a luz, considera-se foco imagem. Vamos agora à construção daquele terceiro, o raio oblíquo. Ele não passa pelo centro óptico, ele não é paralelo ao eixo principal. É um raio qualquer que você precisa no espelho. Esse daqui, você já sabe, deve ser guardado para as emergências. Antes disso, você usa os dois primeiros. Então vamos a ele. Está aqui a lente convergente, está aqui o raio oblíquo. Ele está entrando de tal maneira que ele não passa pelo centro óptico, ele não está entrando paralelo ao eixo principal. Observem que, o que eu vou fazer agora? Primeiro, eu sei que o paralelo ao eixo principal sai passando pelo foco principal. Então, o paralelo a um eixo secundário sai passando pelo foco secundário correspondente. Ora, o que são os eixos secundários? Vimos agora há pouco, são as retas que passam pelo centro óptico. Quantas retas existem? Infinitas. Nós sabemos da matemática que por um ponto passam infinitas retas. Ora, se passam infinitas, uma delas vai ser a paralela a esse raio. Então, está aqui o eixo secundário paralelo ao raio que eu tracei. Observe que o cruzamento desse eixo secundário com o plano focal vai me determinar esse ponto, que é um ponto engraçado,
Por que ele é engraçado? Porque o plano focal contém todos os focos do espelho. Como tal, ele também aqui contém todos os focos da lente. Então, o plano focal contém todos os focos dessa lente. Ora, como este eixo secundário tem um foco secundário, só pode estar aonde? Na intersecção do plano focal com o eixo secundário. Então, esse ponto é um foco secundário. Observe, ele é foco secundário, imagem por quê? Porque esse é plano focal imagem. Como tal, esse raio, obrigatoriamente, ele tem que sair passando por esse ponto, que é o foco secundário imagem correspondente. Vamos ver numa lente divergente? Observe. Está aqui. O raio que eu resolvi considerar. Então, um raio oblíquo qualquer. Ele não é paralelo ao eixo principal, ele não está passando pelo centro óptico. O que acontece com ele? Vamos lá? Então, o que eu faço? Primeiro, traço um eixo secundário paralelo a ele. O que é o eixo secundário? Qualquer reta que passe pelo centro óptico. Observe, o eixo secundário contém um ponto chamado foco secundário. O plano focal contém todos os focos secundários da lente e do espelho, lembre-se. Como tal, aqui, esse ponto, que é a intersecção do eixo secundário com o plano focal, será o foco secundário correspondente. Então, esse raio vai ter uma emergência de tal maneira que a direção dele tem que passar por aqui. Então, está aqui o pontilhado mostrando isso. Então, perceberam? Cuidado, então. Vale aqui a situação clássica do princípio de marcha inversa. Tudo que nós fizemos até agora, eu posso fazer no sentido contrário. Então, se eu disse que o raio paralelo ao eixo principal sai passando pelo foco principal, se eu tiver um raio entrando pelo foco principal, obrigatoriamente ele vai sair paralelo ao eixo principal. Da mesma maneira, se eu tiver um raio que incida por aqui, ele terá incidência passando por esse foco secundário. Como é que ele vai sair? Paralelo ao eixo secundário correspondente. Então, qualquer situação desse tipo, você pode sempre apelar para a situação clássica do princípio da reversibilidade dos raios. Vamos agora, então, começar a construir imagens. Então, vamos ver a construção da imagem de um ponto que esteja fora do eixo principal. Então, numa lente convergente, eu tenho um ponto luminoso P aqui. Olha a matemática, como sempre, ferramenta nossa. Como é que você consegue determinar matematicamente um ponto? Pela intersecção de duas retas. Como é que você, então, fisicamente, vai determinar um ponto luminoso? Pela intersecção de duas retas luminosas. O que é uma reta luminosa? É o raio luminoso. Então, para construir a imagem disso daqui, eu vou ter que ter, obrigatoriamente, no mínimo, dois raios. Observe que eu posso até ter mais, mas não precisa. Por quê? Porque o ponto já fica definido em função de dois. Não precisa de mais de dois. Se quiser, pode. Só vai gastar grafite ou tinta de caneta. Mas com dois você já definiu o ponto. Então tá lá, o ponto P é um ponto objeto. Lembra-se por que é ponto objeto? Porque ele está vinculado ao sistema incidente desse sistema óptico. Então, olha lá, se eu tenho um feixe que está incidindo no sistema óptico, o ponto vinculado a ele chama-se ponto objeto. Então, ponto P é ponto objeto porque o feixe é incidente no sistema óptico. Observe, como esse é o paralelo ao eixo principal, sai passando pelo foco imagem. Como esse passa pelo centro óptico, não sofre desvio. E então observem lá o cruzamento dos dois raios refratados pela lente. Observe o feixe emergente. Feixe emergente caracteriza o quê? Caracteriza imagem. Então, pelinha é então o ponto imagem. Observe, nessa situação então, um ponto objeto real
Lembrou-se? Por que ele é real mesmo? Porque o feixe emergente, ele é incidente. Que emergente, incidente? Isso é objeto. O objeto não está ligado a emergente, está ligado a incidente. Então, feixe incidente divergente caracteriza ponto objeto real. Observe o feixe emergente. Emergente convergente caracteriza ponto imagem real. Então, nesta situação, lente convergente, ponto objeto real, ponto imagem real. Vamos fazer isso para uma divergente? Então, observe. Está aqui o ponto P. Outra vez, 2 raios, não precisa mais de 2. Feixe incidente no sistema óptico, que é a lente, e obrigatoriamente divergente, caracterizando ponto objeto real. Já sabemos que este raio não sofre desvio, este vai passar pelo foco imagem. Lembra-se, está trocado agora, a lente é divergente. Então, o encontro deste prolongamento com este raio, isto é, o ponto vinculado ao feixe emergente, chama-se o ponto imagem. Então está lá, pelinha é ponto imagem. Perceberam? O feixe emergente é divergente. Lembranças, emergente e divergente caracteriza ponto imagem virtual. Então, pelinha é o ponto imagem virtual. Vamos pegar uma situação agora em que o ponto está sobre o eixo principal? Então, pegando o ponto sobre o eixo principal, observe outra vez, na lente convergente. O ponto P está aqui. Primeiro raio, nós usamos sempre aqueles 3 raios notáveis. O primeiro deles, passando pelo centro óptico, não sofre desvio. Agora, eu não posso usar o paralelo ao eixo principal. Por quê? Porque ele coincide com esse. Então, o que eu faço? Eu vou apelar para aquele terceiro raio. Aquele terceiro é a minha emergência. Então, tá lá. Criei aqui um raio qualquer. Observe, pode ser para cima, pode ser para baixo, do jeito que vocês quiserem. Então, criamos esse. O que fizemos? Eixo secundário paralelo a ele. Determinamos foco secundário. Este raio, então, vai sair da lente, passando pelo foco secundário correspondente. Perceberam? Ponto P é objeto porque o feixe é incidente no sistema óptico. Ponto P' é imagem porque o feixe é emergente do sistema óptico. Como é incidente e divergente, ponto objeto real. Como ele é emergente convergente, ponto imagem real. E como é que ficaria para um sistema divergente? Refazemos. Olha lá. Ponto P. Outra vez. É ponto objeto porque está vinculado ao feixe incidente ao sistema óptico. Notaram? A mesma ideia. Sempre usar o primeiro raio, aquele que passa pelo centro óptico. Não sofre desvio. O segundo, como agora temos que apelar para aquele raio oblíquo, então outra vez, desenhamos esse raio oblíquo aqui. O que acontece com ele? Traçamos o eixo secundário paralelo a ele. Levantamos o plano focal. Cuidado, não levantem o plano focal do lado de lá. O sistema é divergente, como tal, o foco imagem está do lado de cá. Então, este ponto é o foco secundário imagem, como tal, esse raio vai sair tendo direção passando por aqui. Perceberam que, então, aqui eu tenho o cruzamento deste prolongamento com esse raio. Isto é, este feixe emergente está vinculado a esse ponto. Feixe emergente vincula ponto imagem. Então, isto é o ponto imagem. Observe, emergente divergente. Então, isso caracteriza o ponto imagem virtual. Perceberam que a situação básica está aqui. Então, ponto sobre o eixo principal me dá imagem sempre sobre o eixo principal. Ponto fora do eixo principal me dá imagem fora do eixo principal. Então, o que aconteceria se esse ponto estivesse lá no infinito? Observe, conjugaria um feixe de raios paralelos, como tal, teria-se a imagem aqui no foco.
Observe, é uma imagem real porque o feixe emergente é convergente. E se fosse uma lente divergente? Semelhante, olha lá, eu teria aqui o feixe paralelo dando um ponto imagem virtual no foco. Vamos observar agora se eu tivesse um objeto extenso. Ora, se eu tiver um objeto extenso, o que eu tenho? Um conjunto de pontos objetos. Então, basta a gente fazer o ponto limite superior e o ponto limite inferior. Nem isso você precisa, já viu? Por quê? Porque você já sabe que se o ponto estiver sobre o eixo principal, a imagem vai estar sobre o eixo principal. Se o ponto estiver fora do eixo principal, a imagem estará fora do eixo principal. Conclusão óbvia. Se a gente pensa numa situação desse tipo, eu não preciso fazer a imagem de A e de B. Como o objeto está perpendicular ao eixo principal, eu vou fazer só a imagem do ponto A. Porque a imagem de B vai estar sobre o eixo principal. Então, como ele está na perpendicular, a imagem vai estar na perpendicular. Então, fazemos isso. Olha lá, construímos a imagem do ponto A. Tradicionalmente, está lá a imagem, a linha, então aqui aparece a imagem do ponto B' sobre o eixo principal, ou a imagem do objeto AB é a imagem, a linha B'. Observe, AB é objeto real, a linha B' é uma imagem real, é invertida em relação ao objeto e é uma imagem menor. Observe, numa lente divergente, o sistema é semelhante. Olha lá, o objeto AB dando aqui a imagem, a linha B'. Cuidado, o AB é um objeto real, a linha B' é a imagem virtual, direita e menor. Lembram-se, qual era o macete mesmo? Sempre que eu tiver um real, outro virtual, isso será obrigatoriamente imagem direita. Quando é que eu tenho imagem invertida? Imagem invertida aparece quando um é real, o outro também é real. Ou um é virtual, o outro também é virtual. Isto é, mesma natureza, imagem invertida. Naturezas distintas, a imagem será sempre direita. Observe então, se eu pegar a lente convergente e aproximar, vamos colocar o objeto extenso entre o foco objeto e a lente. Então observe, a situação clássica que nós chamamos de lupa ou microscópio simples. Olha lá, o foco objeto está aqui, o meu objeto está aqui. Eu estou com o olho do lado de cá. Então o que eu vejo? Observe, eu vejo uma imagem virtual, direita e maior. Perceberam? Esse é real, aquele é virtual. Então tem que ser direita. Se acontece um sistema desses em objeto virtual, vamos fazer objeto virtual? Então a construção fica para o objeto virtual. Este raio iria até ele. Então este feixe caracteriza aquele ponto. Feixe incidente caracteriza ponto objeto. Então A é ponto objeto. Então isto é o meu objeto virtual. Observe que a imagem que aparece é uma imagem real. Que mais? Como esse é virtual, esse é real, ela é direita. Observem que ela é também menor. Vamos então observar agora uma entrevista com um diretor de cinema. Bom, Orson Welles consegue um tipo de profundidade de campo dentro do filme Citizen Kane, utilizando, em princípio, o grande angular, que permite ter uma profundidade de campo muito grande, e o outro ponto é o diafragma bem fechado, que esse diafragma bem fechado faz com que a profundidade de campo aumente ainda, né? Esta profundidade de campo que vocês podem notar nessa sequência na qual Charlie é tirado dos pais para ir com o Sr. Thatcher, esta sequência poderá notar que se vai usando algo que vai ser bem conhecido dentro do conceito de raccord cinematográfico de montagem, que é o plano sequência, né?
em princípio, se vai usar o teto por primeira vez as partes do cenário que corresponde ao teto aparece, antigamente não tinha aparecido, e fundamentalmente permite um tipo de interpretação que muda as tradicionais, apesar que já existia um pouco isso anteriormente, mas nunca no sentido de uma composição, como vai conseguir ele através dessa movimentação, seja da mãe chegando até a mesa, depois do pai com o Sr. Thatcher e por último da criança no meio. Toda essa composição, se não fosse por essa profundidade de campo, seria impossível. Não seria a única sequência. Toda a sequência, ou grande parte da sequência, é trabalhada com essa concepção, ou seja, predomina planos longos, isso que se chama de plano sequência, em detrimento dos grandes cortes, ou cortes pequenos, e que isso, sem dúvida nenhuma, se lo devemos a Orson Welles. Vamos então ver as equações das lentes? Vamos pegar um caso clássico, um desenho daqueles nossos. Então observem, chamando-se P, distância do objeto ao sistema óptico, P', distância da imagem ao sistema óptico, O, tamanho linear do objeto, I, tamanho linear da imagem, F minúsculo, distância focal, nós vamos então agora construir as nossas equações. Observe, para as nossas equações valem as condições gaussianas. Isto é, vamos considerar que a lente é delgada e só trabalhamos com os raios vicinais do eixo principal. Fora daí, a gente começa a ter problema. Mas, para isso, a gente apela sempre para o estudo teórico. Valem condições gaussianas. Então, a primeira equação nossa é uma repetição daquilo que você já sabe. Imagem sobre objeto é P' sobre P. Nós já dissemos, nós não gostamos do sinal de menos aqui. Porque isto daqui é sempre tratado em módulo. Vamos ver a segunda equação? A segunda equação é a equação de Gauss. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aqui nós vamos admitir a convenção de sinais. Então aqui é que nós vamos colocar sinais. Qual é a nossa convenção de sinais? É positivo para aquilo que for real, negativo para aquilo que for virtual. Então, em função disso, se o objeto é real, P está vinculado ao objeto, é positivo. Se o objeto é virtual, P é negativo. Se eu tiver uma imagem real, P' é positivo. Se a imagem for virtual, P' é negativo. E a distância focal? Cuidado, a distância focal é considerada positiva se a lente é convergente. Ela é considerada negativa se a lente é divergente. Então, esta situação é que vai me dar sinais. Então, vamos usar sinais nessa equação de Gauss. Observe, então, que aqui nós temos a terceira equação, que é uma novidade para nós. Perceberam que agora eu botei o sinal aqui? Porque para amplificação eu dou uma convenção de sinais. A convenção de sinais para amplificação ela é positiva se a imagem é direita, ela é negativa se a imagem é invertida. Então aqui na amplificação, aí sim eu considero o sinal positivo ou negativo para P e P'. Observe que aqui agora, diferente de espelhos, nós começamos com algumas equações a mais. Então, a equação da vergência. Chamamos vergência ao inverso da distância focal. Essa vergência pode ser positiva quando o foco é positivo, quando a lente é convergente. Pode ser negativa quando a lente é divergente. Então a gente chama de convergência ou divergência. Muita gente fala correntemente, é convergente. E convergente para positivo ou negativo. Também funciona, mas o termo correto seria avergência. Observe que a unidade de divergência no SI será então 1 sobre distância focal em metro, unidade SI. Isto daqui chama-se dioptria. Agora está aí o que é aquilo que nos óculos a gente vê. Meu óculos tem 2 graus. Ele não tem 2 graus. Ele tem 2 dioptrias. Essas dioptrias são consideradas positivas para a lente convergente, negativas para a lente divergente. Observem que eu tenho aqui também o chamado teorema das vergências. O que diz o teorema das vergências? Diz que num sistema qualquer, a vergência total do sistema
vale a soma das vergências das lentes. Vale sempre para lentes justapostas. Os principais modelos de lentes são biconvexa, plano-convexa, côncavo-convexa. Ou bicôncava, plano-côncava, convexo-côncava. Observe que para essas lentes nós vamos ver a equação de Rayleigh. Ela vai trabalhar nesta expressão. A vergência é 1 sobre F, N21 menos 1, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. N21 é a relação entre índice de refração interno e externo da lente. Cuidado agora, 1 sobre R1 e 1 sobre R2 são os raios das faces. Aqui, outra vez, tem convenção. A convenção é, se a face é convexa, o raio é positivo. Se a face é côncava, o raio é negativo. Então, essas convenções nossas são obrigatórias. Cuidado, admite-se na prática sempre que o raio R2 é maior que o raio R1. E com isso, vamos às nossas dicas de estudo. Lembre-se, se você fizer um desenho, você já acerta metade da questão. Por quê? Porque mesmo que você erre nas contas, o desenho vai te mostrar se você está com a resposta fisicamente correta ou não. Na aula de hoje, estudamos as lentes. Lembre-se, lentes, semelhança com espelhos, mas funciona dos dois lados. Então, sempre trabalhando com foco objeto, com foco imagem. Nos elementos, semelhança com espelho, não há muita dificuldade. Na construção de imagens, também é bastante semelhante a espelhos. Os casos de espelhos valem também para as lentes. Bons estudos! Colegas, a nossa dificuldade nessa aula é típica, é a equação de Rayleigh. Lembrar aos alunos que não basta se conhecer a forma da lente para se saber se é uma lente convergente ou divergente. Então, aqueles tipos, a biconvexa, a plano-convexa, a côncavo-convexa, elas serão convergentes quando forem, por exemplo, vidro no ar, isto é, o índice de refração interno for maior que o índice de refração externo. Mas cuidado, se for feito o contrário, isto é, se o índice de refração interno for menor que o índice de refração externo, essas três lentes serão divergentes. Da mesma maneira, a bicôncava, a plano-côncava e a convexo-côncava, que normalmente, de um modo usual, são lentes de vidro no ar, são lentes divergentes. Mas, quando a gente inverte a situação relativa dos índices de refração, essas lentes passam a ser convergentes. Então, existem questões de vestibulares que pegam os alunos nisso. Então, recomendamos, cuidado, chame a atenção deles justamente nessa situação da equação de Rayleigh.